André Luiz Magrão, como é que está? Sejam todos bem-vindos. Estamos abrindo já a sala. Teremos aula de gramática hoje com a professora Leila, do campus Pitanga, IFPR. Chama mais alguém, envia o convite. Estou enviando aqui o convite também para a galera. Olá, Marcela, hello, hello. Sejam todos muito bem-vindos. Todo mundo entrando aí, já estamos abrindo. Aguardando a entrada da professora Leila. Hoje aula de gramática, várias dicas, inclusive hoje é imperdível. Até para mim que não vou fazer, nem essa aula é imperdível. João Marcos chama mais gente, Maísa, manda o convite para os colegas, Xande Lima, mande o convite para mais gente, professora Leila, agora já vamos fazer a transição ao vivo com ela, entrando. Grêmio, do IFES, Montanha, valeu, obrigado pela participação. Chama a galera ali do teu Grêmio, todo mundo que tá, vai aumentando aí. Olha lá, chegando aí. Olá, professora Leila, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá o pessoal? Tá entrando? Estamos chamando, cada um tem que chamar alguém. Ó, o Grêmio IFES Montanha vai mandar a galera entrar. Professor Lucas Perucci, nosso professor de Biologia do campus IFPR, Foz do Iguaçu, tá todo mundo chegando aí, Deise Calegari também entrando, a galera entrando aqui, vamos aguardar mais um minuto só, e daí nós vamos iniciar essa aula. Enquanto isso, prof, eu só vou dar um recado para a galera que já está aí, quem precisa do certificado, nós vamos emitir certificado, eu preciso que você entre na BIOS, e daí você faça o preenchimento pelo Telegram, temos o link. Lá no Telegram você preenche e a partir daí você vai receber o certificado no final do curso. Todos os dias você entra e preenche esses dados, por favor. Essa live ficará salva depois aqui nos stories. Se você conseguir pegar toda ela e tiver algum colega que não conseguiu assistir, por favor, avise ele, compartilhe que nós teremos essa live e vai ficar salva. E também você, por favor, viu o Alfredo entrando aí, galera, parceira nossa, e por favor também envie esse convite para mais um colega. E vamos começar agora a aula. Professora Leila, fique à vontade. Obrigada, Kleber. Eu posso aproveitar e fazer uma propaganda para os alunos do Instituto Federal? Estão abertas as inscrições para o curso preparatório para o exame do TOEIC. E é uma exclusividade para os alunos do Instituto Federal do Paraná. Se por acaso alguém não recebeu essa informação, peça para o professor de português e inglês, ele tem a inscrição no Google Forms, né? Para que você possa fazer e não perder essa oportunidade. Então, todo mundo se inscreve no curso de inglês preparatório do TOEIC, tá? Eu tentei elaborar de uma forma que nós aproveitássemos o máximo possível do tempo, porque o tempo de uma live, ele é um tempo curto, né, professor Kleber? Então, eu vou apresentar macetes e dicas descontextualizadas, né? Não é assim que a gente trabalha na sala de aula, a gente contextualiza tudo. Mas para aproveitar o vídeo e esse encontro e o esforço de cada um de vocês que está assistindo, que está participando, eu tentei otimizar ao máximo o nosso tempo, coloquei mais de 100 dicas aqui, né? Espero que dê tempo. Se eu estiver meio acelerada, você finalize, o professor Kleber me avisa, fala, calma, Leila, né? Que de repente eu empolgo aqui e vou embora, então você dá uma desacelerada em mim, tá, professor Kleber? Tá bom. Não tá jóia. A gente vai passar, eu fiz um levantamento de todos dos erros que as pessoas mais cometem, né? E procurei colocar aqui na nossa live. Então, pega papel e caneta, aproveita esse tempo, compartilha, marca no Stories, né? Para que muitas pessoas possam ter acesso à nossa língua, que ao mesmo tempo parece tão fácil e às vezes tão difícil, né? Aproveitando esse tempo de isolamento social, muitas empresas têm feito entrega em domicílio. Não é a domicílio, né? As entregas, elas têm que ser feitas em domicílio, tá? Essa é a forma correta. Quando você vai comprar a prazo, esse a prazo tem crase ou não tem crase, né?
Então, a gente não usa o acento grave antes de palavra no masculino. Prazo é uma palavra no masculino, portanto, não utilizamos crase. Ao contrário de à vista, né? Ah, o pagamento foi feito à vista. À vista tem crase. Professor, tem que lembrar que a crase é ao contrário do acento agudo, que Jesus amado, vocês matam os professores de português, né? Quando faz uma redação e me escreve lá, às vezes, e coloca acento agudo ao invés do acento grave, né? Então, lembra ao contrário, tá? Quem agradece, agradece a. Então, eu agradeço a preferência por ter pedido a encomenda em domicílio e ter feito o pagamento à vista com acento grave, ou seja, com a crase lá, tá? A palavra anexo, ela varia, né, de acordo com o gênero e de acordo com o número. Então, existe anexo, anexa, anexos, anexas. Vou repetir. A palavra anexo, ela sofre variação em gênero e em número. Anexo, anexa, anexos, anexas. Então, as fotografias estão anexas ao arquivo. Os documentos estão anexos ao papapá. Quando que não varia, né? Quando que a gente não tem variação dessa palavra? Quando coloca a preposição antes. Então, se eu disser assim, os documentos seguem em anexo. Então, quando tiver a preposição em antes, a gente não coloca variação nessa palavra. Tudo bem? Palavra onde. Aonde e donde, né? Onde, sempre é lugar fixo. Não sei onde você mora. Quero saber onde fica o campus do IFPR. A palavra aonde, ela indica movimento. E ela é sempre atrelada a um verbo que pede a preposição a. Então, quem vai, vai a. Aonde você vai, né? Porque daí esse a dessa regência verbal já vai fazer a concordância com a palavra onde. E o donde, Leila? Quando que eu uso? Quando pede a preposição de. Então, quem vem, vem de. Então, eu digo, donde você veio, né? Então, a gente faz essa concordância com a preposição. Eu acho importante ressaltar, professor, que muitas pessoas usam a palavra onde no lugar de que, e esse uso é inadequado gramaticalmente, né? Porque a palavra onde, ela só pode fazer referência a lugar. Então, sempre quando você utilizar um onde nas suas redações, ou em algum texto que for escrever, faça essa pergunta para você mesmo. Essa palavra está fazendo uma referência a lugar? Se estiver fazendo referência a lugar, você usa. Se não, você vai trocar por que, o qual, a qual. E muitas vezes não troca por nada, porque é uma palavra desnecessária naquele texto, né? Então, cuide com a palavra onde. Quando a gente fala pleonasmo, muitas pessoas associam assim, subir para cima, descer para baixo, mas não são esses pleonasmos que os nossos alunos cometem em textos, ou mesmo na fala, ou em qualquer escrita que vai fazer. Cometem erros como, precisamos aumentar ainda mais. Isso é um pleonasmo vicioso, porque se algo já vai aumentar, já é mais, né? Encarar de frente. Não dá para encarar de costas, né? Me comportar aqui na live e falar costas, né? Aumenta cada vez mais. Se aumenta, já é mais, não precisa, né? Então, muitas pessoas cometem esse tipo de pleonasmo, tá? Elo de ligação, também é bastante comum, né? Precisamos criar um elo de ligação. Se é elo, meu amigo, já é de ligação, né? Então, cuidado com esses pleonasmos. A palavra bastante, ela tem plural, bastantes.
Meu Deus, Leila, quando eu ouvi alguém falando bastante, achava que estava errado, né? Não, a pessoa está corretíssima. Então, qual que é o macete para o uso de bastante e bastantes? A palavra bastante, ela é advérbio. E o advérbio é uma classe gramatical invariável. O que significa ser invariável? Significa que não tem plural, não tem aumentativo, não tem diminutivo, não tem feminino, não tem masculino. É uma palavra que a gente não muda. A palavra bastantes, quando ela sofre variação, ela é um adjetivo. E o adjetivo é uma classe gramatical variável. Então, qual é o macete? Cada vez que você for escrever ou falar, na fala ainda, muitas vezes as pessoas até falam errado. Eu, por vezes, escolho falar bastante porque a pessoa me estranha. Ela fala assim, nossa, é professor de português, está falando bastante, né? Então, porque muitas pessoas não conhecem, né? Então, você troca mentalmente por muitos, muitas. Se você conseguir trocar mentalmente por muitos, muitas, vai ser bastantes. Por exemplo, fui ao mercado, comprei bastante ou bastantes frutas. Então, eu vou trocar mentalmente por muitos, muitas. Fui ao mercado e comprei muitas frutas. Deu para trocar? Deu. Se deu para trocar, é bastantes. Então, ó, fui ao mercado e comprei bastantes frutas. Agora, encontrei vários amigos e falamos bastante ou bastantes de vocês. Eu vou trocar mentalmente por muitos, muitas. Encontrei vários amigos e falamos muitos de vocês. Opa, não deu certo. Se o não deu certo, eu vou usar no singular bastante. Então, qual é o macete do bastante, bastantes? Quando eu conseguir trocar mentalmente por muitos, muitas, eu vou usar bastantes. Usei o S na troca mental, uso o S no bastante. Beleza? Manda um joinha aí para eu saber se foi. Para ir para o próximo. Joinha. Quem chega, chega a. Então, eu cheguei à sala de aula, cheguei ao campus, cheguei a São Paulo ontem. Ninguém chega, quando alguém chega a algum lugar. O Brasil precisa chegar a patamares mais elevados na educação. Então, quando que a gente usa esse chegar, por exemplo, em texto, né? Normalmente é fazendo uma correlação com o tema. Então, cuida que não é chegar em, é chegar a, tá? Eu quis colocar esse de encontro e ao encontro, porque muitas vezes a gente está em reunião, ou mesmo na sala de aula, ou num debate, e as pessoas usam ao contrário e eu fico sem entender, né? E eu penso que muitas pessoas também. Então, quando eu digo assim, de encontro a, as minhas ideias vão de encontro à sua, as minhas ideias são contra a sua, são diferentes da sua, não são iguais. Então, para os alunos memorizarem, eu faço assim, ó, vão de encontro, como se a mãozinha deles fizesse um D, né? Um D de forma, de encontro. E agora, quando as minhas ideias vão ao encontro da sua, vamos fazer um A com a mão, A, né? Vou fazer um Azinho. As minhas ideias são iguais às suas. Olha como essa mudança de gramatical implica numa mudança total de sentido. Porque se eu digo assim, olha, eu gostaria de falar, daí a pessoa dá a palavra, daí você fala assim, depois não, né? Mas eu falo, as minhas ideias vão de encontro à sua. Você disse, as minhas ideias são diferentes das suas, são contrárias às suas, né? Não penso como você. Mas se você disser, eu quero falar, beleza. As minhas ideias vão ao encontro das suas. As minhas ideias são iguais às suas. Tudo bem? De encontro a, contra. Ao encontro de, faz um azinho com a mão, né? São ideias iguais, tá? Outra palavra que a galera erra por aí é a palavra descrição e a palavra descrição. Então, vamos explicar uma por uma, né? Se eu digo assim,
ela age com discrição. Ela é discreta. Não faz barulho, fala baixo, né? Não é igual a professora Leila, que chega chegando, né? Chega e já vai tropeçando nas coisas, derrubando um pouco e vai falando alto, né? Então, não sou eu, né? A Leila não age com discrição. Agora, eu vou fazer a descrição de como se usam algumas palavras. Ou seja, eu vou descrever. Descrição, ato de ser discreto. Descrição, ato de descrever alguma coisa, tá? Pegando nessa vertente, eu vou aproveitar e já falar das palavras discriminar e discriminar. Então, quando eu quero que alguém discrimine, eu quero que a pessoa trace aquele perfil descrevendo, ou ainda, tirar um crime de alguém, né? Agora, quando eu vou discriminar, significa distinguir, separar, né? Diferenciar, deixar, especificar alguma coisa. Então, discriminar é diferente de discriminar. Algumas pessoas falam assim, é preciso tomar as devidas providências. Provavelmente alguém aí já deve ter ouvido, né? A palavra devidas para a palavra providência, ela é redundante. Ela é um vício de linguagem. Então, a gente não deve dizer, é preciso tomar as devidas providências. É preciso tomar providências. Porque se forem as providências, já é devida, né? Uma coisa já implica a outra, é como um pleonasmo vicioso, tá? Algumas pessoas falam assim, o funcionário, ele não sabe escrever e nem ler. Não sei se vocês já viram as pessoas utilizarem esse ENEM, né? Não é o ENEM que nós estamos nos preparando, né? A expressão ENEM. O funcionário não sabe escrever nem ler, é a forma correta. Por quê? Porque a expressão nem, ela significa e não. Então, se eu disser e nem, eu estou dizendo e não. Né? Então, não é necessário, a gente só usa uma. Uma das coisas que me incomoda na escrita são as pessoas que erram o eu e o mim, né? Então, vamos entender quando que eu uso eu e quando que eu uso mim. Se você olhar o eu escrito, né? Eu, tá? Ele tá esticadinho, assim, ó, eu. Já o mim, ele fica deitado, né? Pensa num M relaxado, no E, ele fica deitado na linha. Então, quando você tiver que fazer alguma coisa, você chama o eu tá sempre pronto, esticadinho lá, para eu falar, para eu cantar, para eu escrever, para eu alguma coisa. Ou seja, o eu é o sujeito do verbo, né? Agora, quando for para receber a ação, chama o mim. O mim é preguiçoso. Ele tá... Gente, ele é tão preguiçoso que ele está deitado na linha. Né? Então, não pensa só deitadão, né? Então, busca uma água para mim. Isso é para mim. Então, o mim, ele vai receber a ação. E o eu, esticadinho lá, né? Prontinho para trabalhar. Ou seja, para praticação, chama o eu, que o eu é espertão, não é preguiçoso. O mim é preguiçoso. Tá? Uma expressão que o pessoal erra fala assim, entre eu e ele, entre eu e ela, ao invés de usar entre mim e ele, né? Então, os pronomes pessoais do caso reto, eles exercem a função de sujeito, não de complemento. Então, a forma correta é entre mim e ele, não há conversa nem acordo. Usei a preposição entre, joga o mim preguiçoso lá, né? Porque ele vai precisar do outro ainda por si. Então, lembra que o mim, preguiçosão, né? Não pratica ação, ele recebe ação, né? Então, o eu, quando vai praticar uma ação, eu chamo o eu, que o eu é espertão até na escrita dele, tá? As palavras é bom, é proibido e é necessário, são palavras que sofrem variações. Então, eu tenho é bom, é boa, é proibido, é proibida. É necessário, é necessário. Qual é o macete? O macete é assim, ó. É bom, é boa, a. É proibido, é proibida, a. É necessário, é necessária, a. Por que que eu estou dizendo esse a? Esse a é um artigo,
definido feminino, que vai mexer com a concordância da palavra é bom, é proibido, é necessário. Então, se eu tiver a presença deste a palavra vai para o feminino. Por exemplo, é necessário entregar a identidade durante a prova do Enem. Agora, é necessária a apresentação da identidade. Se tiver esse a palavra vai para o feminino. Acerola é bom para a saúde. Vou colocar um a na palavra acerola. A acerola. Mudei a concordância. Vai ficar a acerola é boa para a saúde. A mesma coisa com proibido. Vou fazer um cartaz lá na sala de convivência, vou colocar lá. Proibido tomar chimarrão durante o intervalo. Fica no masculino. Agora, é proibida a permanência de pessoas estranhas na sala de convivência. Então, lembra do macete? É bom, é boa a. É proibido, é proibida a. É necessário, é necessária a. Então, essa memorização, ela faz parte de um recurso, inclusive da programação neurolinguística, né, professor Kleber? Que faz você memorizar melhor. Então, ao mesmo tempo que a prof está falando aqui, é importante que você fale aí o que você está ouvindo. Anote, né, para poder memorizar. Então, vamos de novo. É bom, é boa, a. É proibida, a. É necessário, é necessária, a. A palavrinha menos e a palavrinha alerta são invariáveis. O que significa invariável? Significa que não varia. Igual dizem no interior, não varia, né? Se não sofre variação, ela não vai ter feminino, não vai ter masculino, não vai ter plural, e etc. Então, olha só. Os soldados estão em alerta. Os soldados estão em sistema de alerta no quartel, blá, blá, blá. Não varia. A palavra menos, mesmo que o referencial dela seja uma palavra feminina. Por exemplo, frutas, de novo, oh meu Deus, veio frutas de novo na minha cabeça, flores, né? Comprei menos flores hoje do que ontem, comi menos frutas hoje do que ontem. Por quê? Porque a palavra menos é invariável. Invariável. Invariável não varia, né? Então, fique esperto, tá? Olha só. Muitas pessoas, alguns alunos já foram me mandando umas coisas antes, sabe, professor, quando eu divulguei a live. Aí eles, então, professora, fala lá de porquê, né? Então, vamos pensar no porquê. Caramba, que palavrinha, né? 4 jeitos de se escrever. Então, nós vamos pensar em 2 porquês primeiro. O porquê separado. O porquê separado sem acento e o porquê separado com acento. Quando você vai fazer uma pergunta para alguém, você está mais folgado do que a pessoa que vai responder. Então, a palavra porquê, quando é uma pergunta, ela é folgada. Ou seja, ela é separada. Porque a pessoa não está com medo, né? Ela está, quem está fazendo a pergunta está numa posição melhor do que a pessoa que vai responder. Então, cada vez que for uma pergunta direta, por que você está assim? Eu comecei a frase com porquê. É uma pergunta direta. Porquê separado, sem acento. Agora, no meio lá da frase, quero saber por que você está assim. É uma pergunta indireta. Eu também vou usar o porquê separado e sem acento. Quando que eu uso porquê com acento? Nós vamos fazer um macete aqui, que eu espero que eu consiga fazer na live, na sala de aula, a gente, né, tem outra dinâmica. Nós vamos fazer uma correlação com palavras homônimas, que é a palavra acento, que é o acento circunflexo, que vai no E, e a palavra acento de sentar, tá? Que são homônimas. Imagine que nós temos uma frase
e a última palavra da frase é a palavra porquê. E essa frase é uma fila que vai ser atendida letra por letra. Nós vamos atender a letra A, a letra E, não é uma fila. Coitada dessa palavra porquê, o E é a última a ser atendida. Ela vai cansar. Ela quer acento. Então, sempre quando o porquê for a última palavra, perto do ponto de interrogação e etc., ela vai querer acento. Então, ela fala assim, ó, você não veio à aula ontem, vírgula. Por quê? É a última palavra da frase, coitado, vai ser atendida por último, precisa de acento. Então, sempre quando tiver ao lado do ponto, vai ser o porquê separado e com acento. Então, Leila, vamos retomar. Porquê separado e sem acento? Pergunta no começo da frase e pergunta indireta no meio da frase. Isso. Porquê com acento? Quando estiver ao lado do ponto de interrogação. Muitas vezes, quase que eu me esqueci de falar, pode ser só porque, por exemplo, ele não fez a tarefa, ponto, na mesma linha. Por quê? Né? A única palavra daquela frase, que no caso vai ser uma frase nominal, vai ser a palavra porquê, mas ela está ao lado do ponto de interrogação, que era acento. Tudo bem? Então, ó, porquê separado na pergunta direta ou indireta. Separado e sem acento. Separado e com acento, quando estiver ao lado do pontinho de interrogação, tá? Fechou? Agora vamos para o junto. Porque junto e sem acento. Se quem vai perguntar tá folgado, quem vai responder tá com medo. Chegou atrasado em casa, meu irmão. Sua mãe tá te esperando na porta. Aí ela chega e fala assim, por que você não me obedeceu, não chegou agora? Você, né? Então, esse então, que é o junto. Então, você vai responder, mãe, por quê? Então, quando você vai fazer uma justificativa, vai responder uma pergunta, é o porquê junto. Porque você não está folgado, você está numa situação né, não calma. Então, esse porquê junto, sem acento. Toda resposta é porquê junto e sem acento. Isso é bem fácil de memorizar, né? Você que vai fazer o Enem, qual porquê que você vai usar na redação? O junto e sem acento. Porque se você fizer alguma pergunta retórica no seu texto, você vai ter que responder. E isso talvez você não seja capaz em no máximo 30 linhas, né? Quando a gente vai fazer um artigo científico, outras coisas, a gente consegue fazer perguntas retóricas. Mas numa redação do Enem, não. Então, qual que você vai usar? O junto sem acento. Qual ainda você pode utilizar? O porquê junto e com acento. Então, vamos lá. Vamos entender esse junto com acento. Na nossa língua, a definição de artigo é a palavra que acompanha o substantivo. Então, eu posso substantivar qualquer palavra. Por exemplo, falar. Falar é um verbo. Mas se eu fizer assim, ó, o falar do Kleber é encantador. Eu coloquei um o antes do verbo falar e transformei o verbo, que era verbo falar, em substantivo. Então, eu posso fazer isso com muitas palavras da nossa língua, inclusive com pronome interrogativo, por quê? Né? Então, ou pronome explicativo, por quê? Então, quando eu tiver um o ou um os antes do porquê, eu transformo esse porquê em substantivo. Quero saber o porquê dessa bagunça. Coloquei um o antes, eu substantivei. Se eu substantivei, vai ganhar acento. Quando que eu uso o porquê junto e com acento? Quando eu puder trocar por motivo. Né? Quero saber o motivo dessa bagunça. Quero saber o porquê dessa bagunça. Tá? Então, vamos fechar os porquês. Separados. Pergunta. Meio de frase, início de frase. Ou seja, pergunta direta ou pergunta indireta, separado, sem acento. Ao lado do ponto de interrogação, separado, com acento. Lembra do porquê folgado, que vai fazer pergunta para os outros, não está preocupado com nada, né? Então as palavrinhas são separadas.
Por que junto? Porque dá resposta, sem acento. E quando eu substantivar esse porquê, colocando um artigo antes, eu acrescento um acento. Lembra que quando um substantivo, uma classe gramatical variável, né? Então, eu posso ter o porquê, ou eu posso ainda ter os porquês. Eu quero saber os porquês disso tudo. Leila, eu só posso usar com o? Não, eu posso usar com um. Eu quero um porquê, porque eu quis explicar por causa do tempo com artigo definido. Mas a gente pode ter os artigos indefinidos ali, né? Inclusive, dá pra gente falar assim, eu quero saber todos os porquês, né? A gente ainda coloca mais um pronome ali na frente para poder substantivar esse porquê. Foi, galera? Manda joinha aí para eu saber que foi, tá? Para eu seguir em frente. Tranquilo? Beleza. Se tiver uma dúvida, vai mandando, o professor Kleber vai me falando, tá? Quem responde, responde a. E aí vai uma dica até para os professores que não são de língua portuguesa, né? Então, quando eu vou dizer para os meus alunos, responda as questões. Questões é uma palavra feminina. Quem responde, responde a. Questões está acompanhado do artigo definido no plural as, vai ter cravo. Então, sempre quando alguém vai escrever, responda, por exemplo, eu mandei um WhatsApp lá para uma gatinha e ela não me responde, né? Aí você fala assim, responda as minhas questões com crase, né? Porque senão ela vai olhar e falar, não vou responder, isso aqui não sabe nem escrever, né? Então, manda lá bonitinho. Responda as. Então, sempre quando o professor for escrever numa questão, elaborando, né, um item, né, uma questão, coloca lá, responda as questões, crase lá. Então, quem responde, responde a. A regência verbal do verbo responder, no sentido de dar resposta, é sempre verbo transitivo indireto, ou seja, exige preposição, tá? Pronúncias incorretas. Sublinhe. Muitas pessoas falam sublinhe. Não é passar uma linha embaixo. Isso é um erro de ortoepia e prosódia, né? Pronúncia incorreta das palavras. Então, quando a gente vai dizer para alguém, eu quero que passe uma linha embaixo, eu vou dizer sublinhe, é preciso sublinhar as palavras que você não conhece. O som dessa pronúncia não é sublinhe, né? É sublinhe. O som tem uma pausinha, né? Ele dá uma separadinha ali, né? Sublinha a palavra que você não conhece. Eu quero que alguém pratique o ato de fechar a porta. Eu digo, fecha a porta. E não fecha a porta. O som é fechado, tá? A mesma coisa com poça, aquela água que fica lá no chão, né? Poça d'água. Gramaticalmente não é poça, né? O som é fechado, poça. Aproveitando aqui, eu nem tinha anotado aqui para falar, mas eu lembrei agora. A gente tem o molho de carne, né? Aquilo que a gente prepara o molho da comida. Quando a gente tem muitas chaves juntas, a gente tem um molho de chave, né? O som do coletivo de chaves ali, né? É aberto, é molho de chaves, e não molho, tá? O molho é aquele que a gente come, que tá lá na carne, tá? Outra palavra que a galera preciso que você faça uma assinatura pequenininha, preciso que você faça uma rubrica, não é rúbrica. O som dessa palavra é rubrica. Rubrica é uma palavra paroxítona, né? Ou seja, a penúltima sílaba dela que é a sílaba forte, tá? Existem duas palavras que dobram o i quando a gente vai fazer o superlativo. Então, agora deu uma esfriada. Muito frio, superlativo analítico. Vou fazer o superlativo sintético, eu quero dizer muito frio numa palavra só. Vou falar friíssimo, com 2 is, né? Então, vai ser frio e mais o sufixo íssimo. Então, fica friíssimo, 2 is. Friíssimo é dificílimo alguém usar em redação, mas as pessoas usam seríssimo, que é a mesma lógica da palavra frio.
Então, algo é muito sério, superlativo analítico. Vou juntar, fazer o sintético numa palavra só. Como que eu vou dizer muito sério numa palavra só? Seríssimo, com 2 is. Então, são 2 palavras na nossa língua que dobram i. Friíssimo e seríssimo, só. Então, fica fácil de memorizar. Eu disse isso na outra live, mas como eu não sei se são as mesmas pessoas, eu vou repetir, né? Existem 4 verbos no nosso idioma que dobram o E. O macete, anota aí. Credelever. Vou repetir. Credelever. Ou seja, no singular, ele crê. No plural, eles creem, com 2 Es. Ele lê. No singular, eles leem. No plural, com 2 Es. Ele vê, do verbo ver, já eu falo do verbo vir daqui a pouco, né? Ele vê, do verbo ver. Eles veem, com 2 is. E faltou um verbo, credele, veja que eu falei de todos, né? Não, falta o verbo dar. Que ele dê uma comemorada quando nós voltarmos a trabalhar. Que eles deem uma festa nos campos para receber os alunos, né? Então, nós vamos dobrar o E. Então, o macete dos verbos que dobram E é credelever. Só esses 4. Leila, mas esses 4, eles formam derivados. Os derivados seguem a mesma lógica. Reler, descrer, né? E outros verbos que derivem desses vão seguir essa mesma lógica, tá? Muitas pessoas falam errado o verbo ver e o verbo vir. Então, o macete é o seguinte, anota o macete aí. Quando for ver, é vir, e quando for vir, é vier. Vou repetir o macete, eu já explico. Quando for ver, é vir. Ou seja, quando o verbo for o verbo ver, a conjugação verbal é vir. Quando o verbo for vir, a conjugação verbal é vier. Vamos entender isso num contexto. Eu vou ver uma pessoa. Então, eu vou dizer assim, ó. Quando eu vir o professor, quando eu praticar o ato de ver, quando eu vir o professor, darei o seu recado para ele. Agora, quando for vir, é vier. Quando ele vier ao campus, eu entrego o seu recado, tá? Então, quando for ver, é vir. E quando for vir, é vier. Que bacana os comentários. Estou vendo os comentários passando aí, professor Kleber. A Déia ali, que legal. Bom, né? Tem gente que fala assim, a mãe, né, quando se fica lá fora, ela para na porta e fala assim, entra para dentro, menino, né? Pode entrar para dentro, tem jeito de entrar para fora, professor? Né? Não tem, né? O peixe, eu estou comendo um peixe, o peixe tem muito espinho, o peixe não tem espinho, o peixe tem espinha, né? Senão ele era como as flores. A mesma coisa, vou aproveitar e já falar de uma que dói nos meus ouvidos, que é assim, a pessoa tem 2 aulas seguidas. Aí ela fala assim, eu tenho aula germinada. Ela não tem aula germinada, ela tem aula geminada. Porque são aulas gêmeas. Ou seja, são aulas iguais. Então, quando eu tenho 2 aulas seguidas iguais, eu vou dizer, olha, eu tenho aulas geminadas. A mesma coisa acontece com casas. Sabe casas que são construídas iguais, né? Elas não são plantadas, né? Elas são iguais, gêmeas. Então, são casas geminadas. Aproveitando essa, eu vou dizer de outra que o pessoal fala assim, isso é um ciclo vicioso, né? Isso não é um ciclo vicioso, isso é um círculo vicioso, círculo, né? Também é uma silabada, o ciclo vicioso. A outra palavrinha que eu queria ressaltar, eu vou ter que acelerar, que eu estou vendo o tempo aqui, tá me dando um pavor. Vamos lá, né? A palavra obrigado e obrigada. Menininho diz obrigado. Menininha diz obrigada.
Muitas vezes em sala de aula o pessoal fala assim, ai Leila, mas não depende de com quem eu vou falar. Se eu vou falar para um homem, eu falo obrigador. Não, não. Você que é menina, sempre vai falar obrigada. Você que é menino, sempre vai falar obrigado. E a palavra obrigado e obrigada, ela tem plural, né? Então, textualmente, isso é muito raro de acontecer na fala, mas textualmente, os alunos plural, masculino, disseram muitos obrigados para a professora, né? Porque faz a concordância com os alunos. Então, memoriza. Se você é menininha, muito obrigada. Menininho, muito obrigado. Independente de com quem você está falando, tá? Se você define aí, né? Se você é menininho ou menininha, escolhe aí, tá? Qual você quer. A palavra meio, ela pode ter meio e meia, né? Então, o que significa meia? Meia no feminino. É aquilo que você coloca no pé para esquentar. Aliás, uma grande dúvida, se meus alunos tiverem memorizado que eu falei isso em sala de aula, professor. Uma grande dúvida da minha existência é onde vão parar as meias que somem das nossas casas, né? Onde vai? Onde é que é? Né? Então, essa meia é aquela meia que some das nossas casas. E a palavra meia, ela pode significar metade. Comi meia lata de leite condensado. Quem me dera, né? Já sou enorme, eu comi lata de leite condensado, então, né? Então, meia, metade, ou a meinha que vai no pé. Quando essa palavra significar um pouco, ela é invariável. O que é invariável, Leila? Não tem feminino, não tem masculino, não tem plural. Então, eu estou meio cansada. Elas, feminino, plural, estão meio cansadas. Não existe essa concordância quando a palavra meio for um advérbio no sentido de um pouco. Então, quando que existe meia? Quando significar metade e quando for a meia que vai no pé. Do contrário, quando significar um pouco, é sempre invariável, mesmo que o referencial seja feminino. As crianças estão meio eufóricas. As crianças, feminino plural, mas a palavra meio fica invariável. Tudo bem até aqui? Algumas pessoas se confundem em relação a usar o particípio regular ou irregular. O que é particípio? Então, existem duas formas nominais de verbo. O gerúndio, né, o particípio, 3 formas nominais do verbo, né? O verbo no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Deu branco aqui, né? Então, existem alguns verbos que têm 2 particípios. Por exemplo, morto, morrido, aceito e aceitado, impresso e imprimido. Quando que eu uso um, quando que eu uso outro? Então, é assim, o particípio regular é aquele que tem de. Na primeira conjugação é ado, na segunda conjugação e na terceira é ido, né? Então, quando que eu uso isso? Quando for o verbo ter e o verbo haver. Apareceu o verbo ter e o verbo haver, eu uso o particípio regular. Por exemplo, ele tinha aceitado o pedido de casamento dela. Por que ele tinha aceitado? Porque tem lá o verbo ter. Se tiver o verbo ter ou o verbo haver, uso o particípio regular. Na sala de aula, eu uso um macete, que é o macete com o verbo morrer. Porque ninguém fala assim, ó, ele tinha morto. A pessoa já conjuga o verbo certo, né? Ele tinha morrido. Então, quando eu usei esse morrido, eu usei o particípio regular. Qual o verbo que está lá? O tinha. Agora eu vou testar o verbo haver. Ele havia morto. Opa, não deu certo. Ele havia morrido. Deu certo. Então, o verbo ter e haver, né? Particípio regular. Quando que eu uso o particípio irregular? Com os verbos ser e estar. Ele está morto. A gente pouquíssimas pessoas errariam para falar ele está morrido, né? Então, quando eu usei o ter, eu usei particípio irregular. Então, particípio regular, verbo ter e haver.
particípio irregular, verbo ser e verbo estar. Eu queria falar algumas curiosidades, né, da nossa língua. O verbo crer, né, muitas pessoas acham que não tem jeito de conjugar o verbo crer. E por incrível que pareça, a conjugação do verbo crer é ele creu, né? Então é assim, eu criei, tu creste, ele creu. Nós não usamos porque é feio, né? Mas é gramaticalmente correto, tá? A maior palavra da nossa língua é a palavra pneumo ultramicroscópico sílico vulcano coniótico. Deixa eu ver se dá tempo de contar uma história, contar uma história rápida para vocês. Há alguns anos eu dava aula numa escola, e a Jovem Pan foi nessa escola, e ia dar um MP3 para quem falasse, ou tinha que preencher lá um papelzinho, dizendo a maior palavra da língua portuguesa. Eu não tinha MP3. Falei, é hoje, né? Ganhei já esse negócio. Escrevi lá, pneumo, ultramicroscópico, sílico, vulcano, coniótico. Chegou na hora de ganhar, eu já estava pronta para ir lá buscar o meu MP3. Aí o rapaz anunciou, ganhador, Rodrigo. Rodrigo? Fui lá atrás. Falei, Rodrigo, o que você fez? Aí ele falou, professora, eu sabia que você ia escrever, então eu pus no plural. Aqui. Né? Então, aí o que o Rodrigo fez? Colocou pneumo, ultramicroscópio, sílico, vulcano, conióticos, né? Perdi o MP3, né? O que significa? Isso é uma doença causada pela aspiração de fissão vulcânica. É uma curiosidade só da língua, porque dificilmente vocês usarão em texto, né? A palavra piauiense, né, quem é originário do Piauí, é a palavra que tem o maior número de sequências de vogal do nosso idioma, né? Então, nós temos muitos ditongos e alguns tritongos, mas a sequência de vogais, a palavra que mais tem é piauiense. Existe uma coisa na nossa língua que é muito bonita, que chama-se palíndromo. O que é palíndromo? Palíndromo são frases que lidas da direita para a esquerda e da esquerda para a direita significam a mesma coisa. Então, por exemplo, tem algumas bem conhecidas como socorro-me, subi no ônibus em Marrocos. Então, se a gente lê da direita para a esquerda, é a mesma frase, né, da esquerda para a direita. Anotaram a data da maratona, né? Então, é a mesma coisa, lida dos dois lados, tá? A gente só tem uma palavra na nossa língua, que o plural é no meio. É a palavra qualquer. Quando a gente vai fazer o plural dela, a gente faz quaisquer, né? É interessante que até quando a gente vai fazer o diminutivo plural, por exemplo, anel. Eu quero anelzinho, mas eu quero plural, são muitos anéis pequenininhos. O que vai acontecer? O S vai pular para o final, vai ficar assim, anéis, pula o S, zinhos, né? Então, a única palavra que a gente tem o S no meio é a palavra quaisquer. Quando a gente vai abrir a porta, a gente rela a mão na maçaneta. A maçaneta é derivada da palavra maçã, né? Porque antigamente o formato da maçaneta era como uma maçãzinha pequenininha e historicamente virou maçaneta, né? Que seria uma maçã pequenininha, tá? Quando um trem sai do trilho, ele descarrila. Então, às vezes eu vejo as crianças cantando assim, aquela musiquinha do trenzinho, piuí, 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 põe a mão no meu... O trem não vai descarrilhar, ele vai descarrilar, tá? Essa coisa aqui, né? Ela chama sobrancelha. Não é sobrancelha, né? É sob, né? Os cílios, sobre os cílios. Então, sobrancelha. Quando você sente dó de alguém, você sente um dó. Uma dó é a nota musical.
né? A pronúncia correta é inexorável, algo inabalável, inflexível, né? Rígido, inexorável. Ruim, não é ruim. A pronúncia correta é ruim. A sílaba forte é a última, ela é uma oxítona, tá? Quando eu vou fazer análise sintática, eu vou estudar a sintaxe, né? O som da palavra é sintaxe. Quando eu tenho uma junção de R ou de S, e do lado desse R e desse S é uma consoante, uma vogal, o som é o forte, ou seja, vamos pensar na palavra subsídio. Subsídio é escrita com um S, mas ela é ladeada de consoante vogal, então o som é de dois S. Então a gente fala subsídio e não subsídio, tá? Cuidado que é o guaraná, deixa eu lembrar de mais, a alface, né? São de acal, são palavras que têm gêneros que mudam de gênero. E existem algumas palavras que, se eu mudar o gênero dela, eu mudo o significado, né? Por exemplo, a grama e o grama. A grama é aquela verdinha que nasce lá no jardim. O grama é o peso, né? Eu quero 500 gramas de mortadela, né? Eu quero 200 gramas de carne moída e assim sucessivamente, tá? A moral é uma lição que eu vou dar para alguém. A moral da história é que devemos ser todos amigos. O moral é o estado de espírito. O treinador conseguiu levantar o moral dos jogadores mesmo depois da derrota, né? Então, o moral, o estado de espírito. A moral, uma lição. A cabeça, isso aqui. O cabeça, o líder, né? Alguém que comanda alguma coisa. O caixa é a caixa, acho que ninguém erra, né? O caixa é alguém que vai atender e a caixa é uma caixinha, tá? Para começar a finalizar, todos os derivados do verbo querer e do verbo pôr são com S. Então, quis, pus, quisesse, pudesse, pusesse, todos os derivados do verbo querer e do verbo pôr só com S. Eles não possuem derivados com Z. Então, sempre com S. Algumas pessoas falam errado uma palavra que eu queria ressaltar. Que é assim, ó, plural de degrau, degraus. Plural de chapéu, chapéus. Qual que é a lógica? Se a palavra terminou com vogal, eu vou acrescentar S. Se a palavra terminou com L, como anzol, pastel, eu vou tirar esse L e colocar o I. Então, o que eu faço? Eu falo pastel, um só. Vou passar para o plural. Tiro o L e acrescento o I. Pastéis. Anzol, tiro o L e acrescento o I. Anzóis. Mais chapéu, chapéus. Troféu, troféus. Degrau, degraus, né? Então, é importantíssimo, penso eu, que seja ressaltado. Esqueci de uma regrinha aqui. Quando a gente erra um substantivo feminino e um substantivo masculino, desses que mudam de gênero, a gente muda totalmente o sentido da frase. Então, é preciso estar atento. Se você buscar na internet, tem uma galera aí, né? Que vai falar lá eu gostei do alface, que eu não sabia, né? É a alface, né? Eu achei a alface saborosa. A maioria dessas palavras, se você erra, você muda o sentido, tá? Então, vamos dar uma repassada na aula rapidinho. Eu vou fazer a entrega em domicílio. A prazo não tem crase e a vista tem. Pelo amor de Deus, lembra que a crase é para o outro lado do 80 agudo, né? Quem agradece, agradece a alguém. Anexo, anexa, anexos, anexas. Vou acrescentar mais uma palavra, a palavra kit. Eu estou kit com você. Ou seja, eu fiz uma coisa para você fez uma coisa para mim.
Nós estamos quites. É uma palavra que tem plural. E ela vai fazer a concordância com o sujeito. Então, se o sujeito estiver no singular, quites. Se estiver no plural, quites. Onde, lugar fixo. Aonde, atrelado ao verbo ir. Aonde você vai. E o donde? O donde, normalmente atrelado ao verbo vir, né? Quem vem, vem de. De onde você veio. Lembra que o onde só pode ser utilizado para fazer referência a lugar. Não dá para utilizar no lugar de que. Sempre quando escreve o onde, dá uma olhadinha se não dá para substituir. Cuidado com pleonasmos. Aumenta cada vez mais, encarar de frente, elo de ligação, cresce cada dia mais e assim sucessivamente. A palavra bastante tem plural, bastantes. Quando que eu uso bastantes? Quando eu conseguir trocar por muitos, muitas, tá? Quem chega, chega a, não chega e. De encontro, ideias contrárias. Ao encontro, ideias iguais. Minha ideia vai de encontro à sua, ideias diferentes. Vai ao encontro da sua, ideias iguais. Não use Enem, porque o Enem significa e não. Então, sempre quando você for usar, utilize somente nem. É bom, é boa a. É proibido, é proibida a, é necessária a. Palavra menos, invariável, alerta invariável. Quem responde, responde a. Portanto, tem crase quando tiver uma palavra feminina na frente. Pronúncia correta, sublinhe, sublinhar, fecha, posta e molho de chaves. Rubrica, e não rúbrica. Duas palavras que dobram i, seriíssimo e friíssimo. 4 verbos que dobram e, credelever, só esses. O peixe, ele não tem espinho, ele tem espinha, né? Obrigado, diz o menininho, obrigada, diz a menininha. A palavra meia, ela só existe meia quando ela significar metade ou a meia que coloca no pé. Quando significar um pouco é invariável, sempre meia. Eu uso o particípio regular, verbos terminados em ado e verbos terminados em ido, com os verbos ter e haver. Com os verbos ser e estar, eu uso o particípio irregular. A maior palavra da língua portuguesa é pneumo, ultramicroscópico, sílico, vulcano, coniótico, e se você tiver num concurso, coloca o S no final para você ganhar, tá? A palavra trivialiense, a maior sequência de vogais, só tem uma palavra que tem o plural no meio, que é a palavra qualquer, que vai virar quaisquer. Quando o trem sai do trilho, descarrilar, esse negócio aqui chama sobrancelha. Se você tiver sentido um sentimento por alguém, um dó, não a dó, inexorável, rubrica, ruim, sintaxe e subsídio. Cuida que é alface, acal. Algumas palavras mudam o sentido quando é feminino e masculino. Plural de palavras terminadas com ditongo, como chapéu, degrau, etc. Coloca S. Se terminar em L, tira o L e coloca o I. Consegui, professor, faltam 2 minutos. Professora, essa aula, olha, precisamos mais umas 10 dessas. Estou te falando que tem algumas coisas, e olha que, como eu leio muito o meu português, ele acaba, para a escrita, acaba sendo bem apurado devido às leituras. Mas vou te falar que foi uma aprendizagem hoje, hein? Sensacional. Quero agradecer essa oportunidade, professora Leila, muito obrigado. Agradecendo por mim e por todos os nossos alunos do Prepara Enem. Precisamos que vocês chamem mais pessoas. Nós estamos para 2 semanas, vamos bater 1.500 alunos. Nós precisamos ter cada vez mais. É um projeto social ajudando as pessoas através do conhecimento. Agradeço a todos que estão participando, o professor Eduardo Henry, Etiele, Sabrina, Alexandre, Graciele, professor Lucas, Roberto Perucci, Priscila, Estela, Glauber, Nívia, Valéria, professor Cleito e todo mundo que compartilhou conosco hoje. Valeu, vai ficar nos stories. Estamos com 20 segundos para finalizar, tá para cair aqui. Vamos tirar o nosso último print. Professor. Fala. Black Lives Matter.
Vamos fazer a pose da live? Vai lá, prof. Aí, Vamos, você me manda. valeu, gente. Grande abraço. Até a Tchau, próxima. galera. Tchau, Valeu, tchau. obrigada. Gratidão.